Olá, 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 pessoal. Nossa reflexão de hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da glória de Deus. E para falar um pouco sobre isso hoje, a gente vai usar o contexto de 1 Samuel, capítulo 4. E só para acrescentar mais algumas coisas nesse contexto, é, os filhos do sacerdote Eli, embora é, sendo filhos do sacerdote do templo, sendo instruídos na importância das coisas do Senhor, né? Não meramente por algo mecânico, mas realmente a importância de estar na presença de Deus e ter essa presença na vida. Eles eram completamente contrários a isso, embora eles tenham sido instruídos sobre tudo isso. Eles sempre aprontavam, eles roubavam as carnes que as pessoas levavam para os sacrifícios, eles prostituíam com mulheres, era algo totalmente de cabeça para baixo. E nesse contexto, a Arca da Aliança, né, que tinha os objetos sagrados, vamos dizer assim, entre aspas, tinha sido tomado e Israel foi para recuperar a Arca da Aliança. Porém, o mensageiro retorna a Eli dizendo que os filhos dele tinham morrido e ele cai da cadeira e morre também. E a esposa de um dos filhos de Eli estava grávida. E ao receber a notícia, ela teve o filho e declarou que a glória de lá se foi a glória de Deus de Israel, porque tinha morrido o sogro e o marido, e ela colocou o nome do filho de Icabode, que realmente significa isso, se foi a glória de Deus de Israel. E a partir de todo esse contexto, eu fico pensando, é, será que a gente se deu conta, sabe? Será que realmente a gente despertou a nossa consciência para que a glória de Deus está ou não em nossas vidas? Será que a gente tem a consciência de que a glória de Deus está sobre nós? Porque é algo muito sério, é algo que muitas vezes não é falado por aí, sobre a palavra de Deus também, sobre essa questão da glória de Deus. Sabe, às vezes a gente tem mistificado muito esse tipo de assunto também. Sabe, a gente acha que a glória de Deus na nossa vida se se resume e se revela apenas quando a nossa vida está dando certo, sabe? Ah, quando a gente está conquistando o que a gente quer da forma que a gente quer. A gente se preocupa mais se a gente vai ser aceito pelas pessoas, se a gente está fazendo sucesso aos olhos dos outros, do que se realmente a glória de Deus está sobre nossas vidas. É só a gente analisar o texto, sabe? A gente não precisa sair muito além disso, mas essas reflexões elas são provenientes justamente do texto, porque do que adianta os filhos do sacerdote do templo terem sido instruídos e eles terem escolhido não obedecer, não seguir a Deus. Eles simplesmente não abriram mão do status que eles tinham de filhos do sacerdote, de futuros sacerdotes do templo, mas eles não cumpriam o que deveriam cumprir, não por obrigação, mas por prazer de fazer aquilo para Deus, sabe? E esse é o grande problema. A gente tem buscado muito a nossa glória porque a gente está preocupado muito mais com o nosso prazer, a nossa satisfação,
do que se a nossa vida realmente está revelando Deus ou não. Um exemplo para chocar com essa situação de um outro contexto é quando Moisés tem um encontro com Deus diante de uma sarça ardente. Muitos aqui mistificam essa questão da sarça também. A questão aqui não era a sarça pegando fogo. A questão aqui é que, porque era a glória de Deus que estava manifesta ali na sarça, a sarça não se consumia. Por quê? Porque, peraí, algo que o próprio Deus criou, ele define se será consumido ou não. Ele tem o poder sobre a morte, sobre a vida. Ele controla todas as coisas. Então, a grande glória aqui não foi a sarça pegar fogo. A grande glória aqui foi a glória de Deus ter sido revelada ali para Moisés, diante daquela situação. E Deus declarou para Moisés: olha, fica descalço, porque você está diante de um território santo, né? Da minha presença que é santa. E não tem como falar da glória de Deus se não falar da santidade de Deus. E quando a gente compara os dois exemplos, né? O que adiantava? Os filhos do sacerdote ter sido criados, terem sido instruídos e não escolheram a presença de Deus. E Moisés, um filho que tinha sido rejeitado, entre aspas, pela própria mãe, porque se os egípcios o tivessem pegado desde criança, provavelmente teriam o matado, porque o faraó tinha mandado matar todos os meninos. Então a mãe o mandou rio abaixo e ele acabou sendo criado pelos próprios egípcios, pela filha de faraó. E olha só, e daí surgiu o libertador do povo no Egito. Mas a questão aqui não é atribuir glória a Moisés, mas por meio do que Deus fez pela vida de Moisés, isso aponta para Cristo, porque é Cristo que é nosso verdadeiro libertador. É Cristo que nos liberta da ira de Deus e dos nossos pecados. E uma outra coisa sobre Moisés é que ele foi um dos poucos que contemplou, nem que apenas uma lasquinha da glória de Deus. Ele clamou a Deus, mostra-me sua glória. E Deus mostrou para ele. Às vezes a gente lembra muito Moisés só pelo fato de ele não ter entrado na terra prometida, porque é a ideia da natureza humana que sempre vê, né? Sempre vê o erro, sempre vê o pecado, mas a gente muitas vezes não vê o pecado na gente mesmo. Mas Moisés foi um dos poucos que contemplou a glória de Deus. Então, será que em nossas vidas, mesmo sendo falhos como Moisés, a gente vai dedicar a nossa vida a Deus? A gente vai reconhecer que, como diz uma frase, que tudo que temos é para mostrar que Deus é dono de tudo que há, ou seja, que a Ele toda honra, toda glória para todo sempre? Ou a gente vai continuar sendo caçadores de likes nas redes sociais? A gente vai deixar de falar o que deve ser falado de uma maneira, claro, inteligente, prudente, mas a gente vai deixar de falar o que tem que ser falado só porque isso vai trazer uma glória superficial, uma glória vazia? Ou a gente realmente se deu consciência de que a verdade, que é a palavra de Deus, não deve morrer em nossas vidas? E daí você deve se perguntar, mas como essa consciência tem que se manter desperta na minha vida? Bom, a palavra de Deus tem a resposta para isso. Muitas vezes a gente não gosta de ouvir. A gente só quer ouvir que Deus vai nos prosperar, que Deus vai multiplicar, que Deus vai nos dar riquezas, ou seja, tudo que a gente considera como glória. Mas a palavra de Deus diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Veja o que o pecado faz com a minha e com a sua vida. Mas, mediante ao arrependimento constante, mediante ao reconhecimento de quem
é dono de toda a glória, de todo o poder, ontem, hoje e amanhã e para todo sempre, é que realmente a nossa vida vai poder contemplar a glória de Deus nos pequenos detalhes.